Voltamos, estamos de volta, né? Como eu falei para vocês na aula passada, vamos iniciar hoje um novo texto, certo? Desta feita vai ser um texto que foi para o FT no ano de 98, que foi para o editor fiscal do trabalho, ok? Então, espero que você já tenha impresso aí seu material didático, para que você possa então acompanhar a leitura comigo desse texto, um texto bem interessante, bem gostoso de interpretar, e que vai lhe acrescentar mais aí do vocabulário, principalmente, né, se você estiver se preparando para o FT, ok? Let's see the text. New ways to work. 6-month-long vacations. Factories and offices designed by employees themselves. These are just a few of the innovations now being tried by business firms in Europe and the United States to combat the increasing dissatisfaction of employees at every level with the quality of their working lives, despite higher salaries, more attractive fringe benefits, and improvements in on-the-job safety and comfort. In addition to the widely reported boredom of the assembly line, a growing number of white-collar workers see themselves as conscripted into a slave army of paper pushers. Such long-sought benefits as the 5-day, 40-hour week, the fixed vacation, and the standard length of service pay raise are no longer enough to compensate many industrial and office workers for the drabness, lack of recognition, impersonality, and apparent pointlessness of their jobs. Bem, gente, viu aí, né, o texto bem interessante, vem falando aí, né, tudo relacionado, né, ao vocabulário aí do mundo trabalhista, certo? E quando a gente for agora desenrolar as questões, certo? Nós vamos ver mais terminologia, mais vocabulário voltado aí para essa área, certo? Mas antes da gente começar nas questões propriamente ditas, né? Eu achei legal colocar aqui para vocês um pouquinho de vocabulário de reforço. Let's see the boost vocabulary. Drabness, monotonia, tédio. Length, comprimento. Long sought, há muito procurado. Paper push, funcionário administrativo que faz trabalhos burocráticos. Ou seja, esse paper push, né, é aquele funcionário de escritório, né, que está sempre ali fazendo aquele trabalho monótono, todo dia a mesma coisa, sempre lidando ali com papéis. Pointlessness, inutilidade ou falta de objetivo. Erase, crescer, aumentar. Inclusive, palavra que eu chamei até a sua atenção na aula passada, né? Para essa palavra raise, que eu falei que estava direto nos textos, tá aí você vendo novamente. Vamos então para a primeira questão, que é a de número 26. Question 26. A few innovations are being tried in Europe and the USA in order to. Poucas inovações estão sendo tentadas na Europa e nos Estados Unidos a fim de... A fim de que estão sendo tentadas, né, ou testadas essas inovações? Então, vamos ver. Option A. Increase the satisfaction of employees. Aumentar a insatisfação dos funcionários. Então, será, gente, que é com este objetivo, né, que estão sendo criadas inovações para aumentar a dissatisfação dos funcionários? Vamos ao texto. Vamos procurar a palavra-chave, né, que no caso aí é dissatisfaction. E também employees. O parágrafo que nós vamos ler é o seguinte. These are just a few of the innovations now being tried by business firms in Europe and the United States to combat the increasing dissatisfaction of employees at every level with the quality of their working lives. Traduzindo. Estas são apenas algumas das inovações agora sendo experimentadas por empresas comerciais na Europa e nos Estados Unidos, para combater a crescente insatisfação dos funcionários em todos os níveis com a qualidade de sua vida profissional.
Bem, então a palavra-chave, né, que você precisaria conhecer para que você soubesse, assim, de cara, que esta questão ela não está correta, né, ela está errada, é justamente a palavra increase, né, que é uma palavra que está direto nos meus vocabulários, né, quando eu coloco para vocês, e que eu estou sempre cutucando você, chamando a sua atenção para essa palavra, increase, ok? Por quê? Porque eu sei que é uma palavra que faz parte do vocabulário básico e numa opção como essa aqui, ela foi essencial, né? Porque a opção disse, né, que o objetivo das inovações seria increase, ou seja, aumentar a dissatisfação dos empregados, a insatisfação dos empregados. Então, o texto mostrou o quê? Que o objetivo é combate, né? É combater a insatisfação dos empregados e não aumentar, né? Até mesmo a lógica, né? A lógica, o senso comum, o conhecimento que a gente tem de mundo, não teria lógica dizer, né, que iriam ser feitas inovações para os funcionários ficarem insatisfeitos, né? O objetivo das empresas é sempre que eles fiquem satisfeitos, né? Porque assim eles podem trabalhar, produzir melhor, né? Então pronto, essa questão aí ela está errada porque ela vai totalmente em oposto ao que diz a redação textual. Vamos agora analisar a opção de letra B. Option B. Demotivate unqualified employees. Desmotivar os empregados não qualificados. Vamos então ao texto, né, para observar e analisar essa opção. O parágrafo que nós vamos analisar é o seguinte. These are just a few of the innovations now being tried by business firms in Europe and the United States to combat the increasing dissatisfaction of employees at every level. Preste atenção a esse termo. At every level with the quality of their working lives. Estas são apenas algumas das inovações agora sendo experimentadas por empresas comerciais na Europa e nos Estados Unidos, para combater a crescente insatisfação dos funcionários em todos os níveis com a qualidade da sua vida profissional. Bem, pessoal, em nenhum momento o texto ele vem falando sobre desmotivar os trabalhadores que não são qualificados, né? Você observou aí no parágrafo que nós lemos, né? Eu destaquei para você aquele termo at every level, né? A qualquer nível, né? Quando ele usa essa expressão every level, ele está se referindo a todos os níveis, aos que não são qualificados, aos que são qualificados average, de uma forma mediana, aos que são altamente classificados. Está se referindo a todos. Então, quando ele fala lá em desmotivar, primeiro que ele não quer desmotivar ninguém, né? As empresas não vão querer desmotivar ninguém. E principalmente, né, quando ele se refere, né, a alguém que não é qualificado. Então, aí a opção também está descartada, essa opção B, opção errada. Vamos analisar a próxima, option C. Combat overqualified employees. Combater empregados altamente qualificados. Será que as inovações elas estão sendo tentadas a fim de combater os empregados altamente qualificados? Bem, essa opção C, você observa que ela usou, né, um adjetivo que ele é o contrário da opção B. Lá falou de empregados não qualificados e agora já está falando de empregados que são muito qualificados. Então, aí eu coloquei para você unqualified plus overqualified, né, que é igual a every level. Ou seja, não qualificados mais altamente qualificados. Se refere a quê? Se refere a todos os níveis. Então, gente, a interpretação dessa opção aí, né, ela é praticamente como a interpretação da opção anterior, da B, né? Só que aqui, né, ele usou o oposto, certo? Ele falou dos altamente, over, né? Palavra aí que significa, todas as vezes que você vê over alguma coisa, você sabe que está se referindo a algo que é mais, certo? Em exagero. Então, como nós vimos lá, né, eu falei até para você, quando ele usou a expressão every level, ele estava se referindo a todos os níveis, incluindo os não qualificados e os altamente qualificados, certo? Ora, o objetivo das inovações tampouco seria desmotivar esses empregados que são altamente qualificados, né?
muito pelo contrário, né? Eles têm é que ser incentivados. Este é o motivo, né, ou o empenho deles, né, em fazer essas inovações, certo? Então, essa opção aí também está descartada. A opção B, C está incorreta. Vamos em frente. Option D. Avoid high productivity. Evitar alta produtividade. Bem, amigos, essa opção está errada também. Por quê? Até mesmo pelo conhecimento que nós temos de mundo, né? Como é que as empresas elas vão fazer inovações para evitar a produtividade, né? Uma alta produtividade, certo? E outra coisa, de forma nenhuma o texto, né? Ele fala disso. Em momento algum do texto fala sobre isso, certo? Que essas inovações estão sendo feitas para evitar a alta produtividade, certo? E é algo também que não tem lógica, algo incoerente, um contrassenso. Então, opção errada, letra D. Próxima. Option E. Fight dissatisfaction of employees. Lutar contra a insatisfação de funcionários. Bem, o parágrafo lá no texto que nós vamos analisar, desta feita, é o seguinte. These are just a few of the innovations now being tried by business firms in Europe and the United States to combat the increasing dissatisfaction of employees at every level with the quality of their working lives. Estas são apenas algumas das inovações agora sendo implementadas ou experimentadas por empresas comerciais na Europa e nos Estados Unidos, para combater a crescente insatisfação dos funcionários em todos os níveis com a qualidade de sua vida profissional. Palavras que nós vamos analisar. Fight, que significa lutar, combater, brigar. E combat, que significa combater, lutar, batalhar. Você está observando aí que fight e combat, elas são palavras sinônimos entre si. Bem, pessoal, então esta é a nossa opção correta, certo? Porque ela está afirmando o mesmo que o texto usando sinônimos de palavra, ok? A palavra combat, né? Ela está praticamente já no português. A palavra fight, não. Mas quem já tem, assim, algum conhecimento da língua inglesa sabe que o fight ele é uma palavra até conhecida, certo? Então tá aí, né? A opção usou uma palavra, o texto usou outra, eles quiseram dizer a mesma coisa, né? Este é o objetivo das inovações que eles estão sendo feitas, né? É justamente aumentar a crescente insatisfação. Ou melhor, é justamente combater o aumento dessa insatisfação dos empregados. Ou lutar contra essa insatisfação dos empregados, ok? Então, o gabarito dessa nossa questão de número 26, gabarito, letra E, de eu vou passar, ok? E de Ana, né? Bem, aqui a gente terminou, então, fechou essa questão de número 26. Mais uma vez eu vou lembrar para você que sempre acontece direto isso, né? A banca coloca um sinônimo de palavra e lá na opção tem outro sinônimo de palavra. Eis a importância de conhecer os sinônimos inglês e inglês entre si. Bem, vamos continuar a análise. Vamos agora para a questão de número 27. Let's see the question 27. The text states that higher salaries. O texto afirma que os salários mais altos. Bem, o que é que o texto fala sobre os salários mais altos? Essa questão 27 vai falar sobre esses salários mais altos. Option A. Solve the problem of dissatisfaction. Resolvem o problema da insatisfação. Bem, o que é que nós vamos analisar no texto, né, para saber se essa opção está correta ou não? O seguinte parágrafo. Few of the innovations now being tried by business firms in Europe and the United States to combat the increasing dissatisfaction of employees at every level with the quality of their working lives, despite higher salaries, está aí a nossa palavra-chave, higher salaries, more attractive fringe benefits,
and improvements in on-the-job safety and comfort. Traduzindo, algumas das inovações agora a ser experimentadas por empresas de negócios na Europa e nos Estados Unidos para combater a crescente insatisfação dos funcionários em todos os níveis com a qualidade de sua vida profissional, apesar de maiores salários, high salaries, benefícios mais atraentes e melhorias na segurança e conforto. Eu destaquei aí para você a palavra despite, né, que é a palavra que está lá no texto. O que é despite? Apesar de, não obstante, mesmo com, ainda que e sem considerar. Pessoal, é importantíssimo o seu conhecimento, né, das preposições, certo? Num momento como esse, numa opção como essa, o seu conhecimento do que significa despite seria importantíssimo ou essencial para você entender e interpretar a opção, ok? Vemos aí que, nesse momento, a palavra despite é a palavra-chave para você desenrolar essa opção, certo? O que foi que nós vimos? O despite, que significa apesar de, né, usado lá no texto, ele mostrou o quê? Despite higher salaries, ou seja, apesar dos altos salários, eles não estão satisfeitos, os empregados, né? Então, em outras palavras, nós vimos que os salários altos, eles não são suficientes para combater a insatisfação. São necessários o quê? Outros benefícios, né, para que os empregados fiquem satisfeitos, ok? Portanto, essa opção A está incorreta, ok? Nós vimos lá, né, que apesar dos altos salários, né, o que é que eles querem? Eles querem benefícios mais atraentes, né? Eles querem mais segurança, né, mais conforto no emprego, certo? Então, dizer que os salários altos, eles resolvem o problema da insatisfação, não está correto. Porque o texto diz que, despite high salaries, né, apesar dos altos salários, eles estão insatisfeitos, ok? Então, a opção errada. Bem, agora nós vamos analisar juntos as opções de letra B, de letra C e de letra E, ok? Let's see options B, C and E. A B diz assim: result in job dissatisfaction. Resultam em insatisfação no trabalho. A C. Provoke the problem of job dissatisfaction. Provocam o problema da insatisfação no trabalho. E a E. Contribute to the problem of job dissatisfaction. Contribuem para o problema da insatisfação no trabalho. Bem, por que foi que eu coloquei as três opções juntas? Porque as três dizem a mesma coisa, certo? Então, quando mais de uma opção disser a mesma coisa, duas ou três ou mais, nenhuma delas vai ser a correta. Porque se uma delas fosse o gabarito, então daria o quê? Margem para haver recurso, né? Bem, o texto, ele não menciona esta informação, né, de que os salários altos, eles provoquem a insatisfação no trabalho, ok? Muito pelo contrário, né? Pelo conhecimento de senso comum que nós temos, né? O salário alto, ele é uma motivação para o trabalhador, né? O que provocaria a insatisfação do trabalhador seria o oposto, né? Seria o salário baixo, ok? Portanto, as três opções estão corretas, né? Porque não tem lógica, e nem o texto diz isso, né? Que o salário alto, ele ia provocar insatisfação no trabalho, ele ia provocar problema de insatisfação ou contribuir para a insatisfação, né? O que o texto diz é que só o salário alto não é o suficiente para eles ficarem satisfeitos. Eles precisam de mais benefícios. Eles querem mais benefícios diferentes. Conforto, segurança, né? Certo? O texto não disse em momento algum que os salários altos é que fazem eles ficarem insatisfeitos. O texto não diz isso. O texto diz que os salários altos não eram suficientes para eles ficarem satisfeitos. Foi isso que o texto diz. Ok? Então, preste atenção e tente entender o que diz as opções e o texto, ok? Então, tá aí. Essas três opções tão fáceis de você discernir, porque praticamente, né, com exceção da palavra job,
todas as outras palavras praticamente, gente, já estão no português, né? Dissatisfaction, result, provoke, contribute, problem, todas cognatos verdadeiros. Bem, aqui nós vimos então, né, que já foi descartada a A, a B, a C e a E. Então, por eliminação, você já sabe que a correta é a letra D. Mas nós vamos analisar por que a D é a correta. Let's see the option D. Do not always solve the problem of dissatisfaction. Nem sempre resolvem o problema da insatisfação. Vamos então ao texto, ver se o texto diz isso. Few of the innovations now being tried by business firms in Europe and the United States to combat the increasing dissatisfaction of employees at every level with the quality of their working lives, despite higher salaries, more attractive fringe benefits, and improvements in on-the-job safety and comfort. Traduzindo. Algumas das inovações agora a ser experimentadas por empresas de negócios na Europa e nos Estados Unidos para combater a crescente insatisfação dos funcionários em todos os níveis com a qualidade de sua vida profissional, apesar de maiores salários, benefícios mais atraentes e melhorias na segurança e conforto. Bem, gente, aí você viu, né, claramente, inclusive até pela análise que a gente já tinha feito das outras questões, né, você viu que realmente a opção ela está de acordo com a informação do texto, né? Nós vimos aí, né, despite higher salaries, né, que apesar dos salários altos, né, eles estão insatisfeitos. Então, são necessários outros benefícios para a satisfação dos empregados. Que outros benefícios são esses? Que nós vimos lá. Lá foi citada a segurança no trabalho, né, o conforto, né, assim, benefícios mais atraentes, aumentando assim o nível de qualidade, né, no ambiente do trabalho, ok? Então, o gabarito dessa nossa questão de número 27 é o gabarito letra D de dado, ok? Porque aí ele concordou exatamente, né, com a redação textual. Vamos então passar para a nossa próxima questão, que vai ser a de número 28. Let's see the 28. The white-collar workers find their jobs. Os trabalhadores de colarinho branco acham o emprego deles. Então, o que é isso, hein? O que será que é isso aí? White-collar works. Uma expressão importantíssima que faz parte da terminologia. Vamos ver então. Extra information, terminologia. White collar, colarinho branco. Pertencente ou relativo às fileiras dos trabalhadores de escritório e profissionais, cujos trabalhos geralmente não envolvem trabalho manual ou o uso de uniforme ou roupa de trabalho. Então, é isso aí que é white collar. Mas pegando o gancho, eu resolvi colocar para você também o que é blue collar. Blue collar é o colarinho azul. Ele é pertinente a trabalhadores assalariados que usam roupas de trabalho ou outro vestuário especializado no trabalho, como mecânicos, estivadores e mineiros. Então, tá aí para você, né, a extra information, que é bem adequada para a consideração dessa nossa questão de número 28, ok? No Brasil, é muito conhecido a expressão colarinho branco, né? Essa expressão colarinho azul, ela não é muito conhecida, mas aqui nos Estados Unidos também se usa essa expressão para se referir àqueles que geralmente têm um trabalho manual, um trabalho mais braçal, né, que usa uniforme, ok? E o white collar, né, ele é mais usado para aquelas pessoas que têm um trabalho mais de escritório, né, um trabalho mais com papelada, ok? Que não exige que ele use um uniforme. Bem, as opções A, B e C, certo? Elas não concordam com o texto porque elas usam adjetivos positivos para expressar que os colarinhos brancos eles pensam dos seus empregos, ok? Vamos observar então juntas options A, B e C. Rewarding significa gratificante.
Exciting significa emocionante. E motivating significa motivador. Então, você viu aí, né? Rewarding, exciting and motivating. 3 adjetivos, né, que são positivos. Vamos ver o que é que o texto diz. In addition to the widely reported boredom of the assembly line, a growing number of white-collar workers see themselves as conscripted into a slave army of paper pushers. Traduzindo, além do tédio amplamente divulgado na linha de montagem, um crescente número de trabalhadores de colarinho branco se veem como recrutados em um exército de escravos dos executivos de empresas. Então, aí eu destaquei para você a palavra boredom, que significa tédio, conscripted, que significa recrutado, e slaves, que significa escravos. Bem, gente, nós vimos, né, a análise das opções A, B e C, que todas as 3 usam adjetivos positivos, certo? Usa a palavra rewarding, que é gratificante, recompensador, exciting, emocionante, motivating, motivador. Será que os colarinhos brancos, eles acham que o trabalho deles é gratificante, é emocionante ou é motivador? Como nós acabamos de ver no texto, o texto usou palavras como boredom, conscripted and slaves. Ser um slave, ou seja, um escravo, não é algo motivador, né? Ser conscripted, que é a palavra que é até usada, né, para se referir ao militarismo, né, ou seja, alguém que é recrutado para o exército, também não é algo, como ele usou lá no sentido de que eles se sentiam fechados, né, que eles se sentiam presos, certo? Não é algo excitante ou animador. E boredom, que significa tédio, também não é algo positivo, certo? Então, como nós vimos aí, né, os 3, A, B e a C, usando adjetivos positivos, né, enquanto o texto usa adjetivos negativos para se referir ao que eles pensam do trabalho deles, né, os colarinhos brancos. Então, por isso essas 3 aí, elas estão descartadas, certo? A, a B e a C. Vamos analisar, então, a opção de letra D de dado. Option D. Restricted, restrito. O que é que significa restricted? Restrito, limitado, que é igual a conscripted, recrutado, conscrito, usado mais em serviço militar. Bem, gente, então essa opção aí é a nossa opção correta, certo? Porque diferente da maioria das outras, né, ela trouxe aí um adjetivo negativo, e não é por isso, mas é porque é um adjetivo que é sinônimo, né, do que é encontrado no texto. Lá no texto, nós vimos que ele usou conscripted, né, restrito, recrutado, né, alguém que ele se sente preso, certo? E na opção usou restricted, que é um sinônimo claro de conscripted, né? Então, por isso, por a opção concordar com o texto, ela é a opção correta. É justamente isso que os colarinho branco, né, os profissionais de escritório ou executivos, eles pensam, né, do cargo deles ou da situação de trabalho deles, segundo mostra o texto, né? Então, por isso, essa opção D é a nossa opção correta, ok? Mas a gente ainda vai ter que analisar a opção E, né, para a gente fechar essa questão de número 28, ok? Só que essa opção E, né, a gente só vai analisar na próxima aula, certo? Na próxima aula a gente termina, então, essa questão 28, vê a questão 29 e depois a gente dá continuidade, né, vendo também ainda a tradução do texto e os vocabulários, ok? Porque agora terminou aqui o tempo da nossa aula. Fique atento, não saia daí, que daqui a pouquinho eu volto para a gente dar continuidade. Enquanto isso, valendo, né, vá revisando o vocabulário, para que assim você possa acompanhar comigo com mais facilidade as questões para frente, ok? Muito bom ter estado com você nessa aula, muito obrigado pela sua atenção, e daqui a pouco a gente volta e se encontra no próximo vídeo para a gente dar, então, continuidade ao nosso texto, ok? See you soon!